Antônio tinha 40 anos, ganhava R$ 8.500 por mês e tinha um temor: virar um fardo para a família na velhice. Esse medo o motivou a agir, e em 23 anos, este homem comum transformou R$ 2.000 mensais em quase R$ 10 milhões. Ele passou pela crise de 2008, pela recessão de 2016, perdeu o emprego na pandemia, a esposa teve câncer e, mesmo assim, conseguiu se aposentar milionário aos 63 anos. O mais incrível, Antônio não era gênio da matemática, não tinha informação privilegiada nem ganhou na loteria. Era apenas um analista de sistemas que nem sabia o que era uma ação quando começou. Nos próximos minutos, você descobrirá exatamente como ele fez isso. Seus erros, seus acertos e, principalmente, as estratégias que transformaram crises em oportunidades de ouro. E se funcionou para Antônio, funcionará para você também. Embarque agora nessa jornada extraordinária. Em uma tarde ensolarada de março de 2002, Antônio, então com 40 anos, estava no quintal de casa preparando um churrasco para a família, quando seu cunhado fez uma pergunta que mudaria sua vida para sempre. Você já calculou quanto vai precisar para se aposentar com dignidade? A pergunta ecoou na mente do analista de sistemas como um alarme que nunca havia tocado antes. Antônio ganhava R$ 8.500 mensais, um salário considerável para a época, equivalente a cerca de R$ 25 mil em valores atuais de 2025. Era casado com Marina, professora de ensino fundamental, e pai de Pedro, de 12 anos, e Ana, de 8 anos. Viviam uma vida classe média típica: apartamento financiado, carros no nome, escola particular para os filhos, plano de saúde e algumas viagens anuais. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Pela primeira vez na vida, encarou uma realidade assustadora. Se continuasse dependendo apenas do INSS, sua família enfrentaria sérias dificuldades financeiras no futuro. Ele calculou que, para manter o padrão de vida familiar, precisaria de pelo menos R$ 15 mil mensais na aposentadoria. Em valores de hoje, isso representaria cerca de R$ 45 mil. A conversa com Marina na cozinha, alguns dias depois, foi tensa. Quando Antônio explicou suas descobertas sobre a aposentadoria e a necessidade de começar a investir imediatamente, ela reagiu com ceticismo e preocupação. Como assim, Antônio? A gente já mal consegue pagar as contas do mês, protestou Marina enquanto organizava os cadernos escolares das crianças. É exatamente por isso que precisamos agir agora, respondeu Antônio, mostrando as planilhas que havia preparado. Se não começarmos hoje, vamos passar necessidade na velhice. Os filhos perceberam a tensão crescente em casa. Pedro, sempre observador, notou que o pai passava horas na mesa da cozinha fazendo cálculos até tarde da noite. Ana, mais nova, apenas sentia que algo havia mudado no clima familiar. Está gostando do vídeo? Então deixe o seu like, é rapidinho e não custa nada. Determinado a encontrar uma solução, Antônio mergulhou no estudo de finanças pessoais e investimentos. Foi quando descobriu a famosa regra dos 4%, um conceito que sugere que é possível sacar 4% do patrimônio acumulado anualmente sem comprometer o capital principal. Fazendo os cálculos, Antônio chegou a um número que quase o fez desmaiar. Para ter uma renda de R$ 15 mil mensais, R$ 180 mil anuais, ele precisaria acumular aproximadamente R$ 4.500.000. Com 25 anos pela frente até os 65 anos, ele teria que investir cerca de R$ 2.000 mensais, assumindo um retorno médio de 10% ao ano. Pode dar certo, murmurou para si mesmo, decidido a transformar aqueles números em realidade. O ano de 2003 testou imediatamente a determinação de Antônio, em meio a uma crise de confiança dos mercados. O dólar disparou para R$ 3,50, a inflação atingiu 9,3% e o Ibovespa teve um desempenho medíocre. Antônio havia montado uma estratégia diversificada para seus aportes mensais: R$ 800, R$
40% em ações de empresas sólidas, R$200 em Petrobras, R$200 em Vale, R$200 em Banco do Brasil e R$200 em Itaú. R$600, 30% em fundos de renda fixa. DI, R$400, 20% em fundos imobiliários como Banco do Brasil, FI, e Shopping Pátio Higienópolis, FIS. R$200, 10% em reserva de emergência na renda fixa. Nos primeiros meses, viu seu patrimônio oscilar negativamente. Suas ações da Petrobras caíram de R$22 para R$18 por ação, representando uma perda de cerca de R$500 no primeiro mês. Marina, perdemos R$500 este mês nos investimentos, confessou ele, olhando os extratos com desânimo. Eu não falei? Essa história de investimento é furada, retrucou Marina, cada vez mais cética com a estratégia do marido. Mas Antônio havia estudado o suficiente para entender que investimento é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Em uma decisão que surpreendeu a família, ele dobrou os aportes naquele mês para R$4.000, aproveitando os preços mais baixos. Entre 2004 e 2010, o Brasil viveu seus anos dourados econômicos. O país se beneficiou do boom das commodities, da estabilidade política e de políticas econômicas que favoreceram o crescimento. A bolsa disparou e a carteira de Antônio começou a mostrar resultados impressionantes. Durante esse período, Antônio manteve disciplina férrea, investia religiosamente R$2.000 por mês. Sempre que recebia 13º, bônus ou qualquer renda extra, direcionava tudo para os investimentos. A família inicialmente resistiu a essa disciplina. Em 2007, Antônio havia acumulado R$180 mil, equivalente a mais de R$500 mil em valores atuais. Suas ações da Petrobras valiam cerca de R$80 mil, os fundos imobiliários R$40 mil, os fundos DI R$50 mil e tinha R$10 mil de reserva. Foi quando Marina finalmente começou a acreditar na estratégia do marido. Você chegou até aqui, parabéns. Ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Deixe seu like e comenta aí. Liberdade financeira, para eu saber que você está gostando. E mostre para sua mente a sua disposição de mudar. Setembro de 2008 trouxe o maior teste da vida de Antônio como investidor. A quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos desencadeou uma crise financeira global sem precedentes. Em 2 meses, sua carteira derreteu 40%, uma perda de aproximadamente R$80 mil. Suas ações da Petrobras despencaram de R$55 para R$28 por ação. A Vale caiu de R$60 para R$25. Seus fundos imobiliários perderam 30% do valor. Marina entrou em desespero. Foi o momento mais difícil da jornada de Antônio. Em vez de vender na baixa como muitos fizeram, Antônio tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Dobrou os aportes. Pegou R$15 mil da reserva de emergência, vendeu o carro por R$20 mil e investiu todo o valor comprando mais ações baratas. Antônio estava certo. Em 2009, quando o mercado se recuperou, sua carteira não apenas voltou ao patamar anterior, ela dobrou. A Petrobras subiu para R$50, a Vale para R$60 e os fundos imobiliários se recuperaram completamente. A estratégia de comprar na baixa havia se mostrado genial. Em 2017, aos 55 anos, Antônio ouviu falar sobre Bitcoin pela primeira vez. Seu filho Pedro, então engenheiro formado, comentou durante um almoço de domingo: "Pai, tem uma moeda digital que subiu de $1.000 para $17 mil em um ano." Curioso, Antônio decidiu estudar o assunto. Leu sobre blockchain, descentralização e o potencial disruptivo das criptomoedas. Decidiu fazer um teste com uma pequena quantia. Em janeiro de 2018, quando o Bitcoin estava cotado a R$60 mil, Antônio investiu R$5 mil, menos de 1% do seu patrimônio total. Se perder tudo, não vai fazer diferença, pensou. Nos meses seguintes, acompanhou fascinado as oscilações extremas.
Em março, seus R$ 5.000 viraram R$ 3.000. Em maio, valiam R$ 7.000. Em dezembro, despencaram para R$ 1.500. Decidiu manter a posição e, ao longo dos anos seguintes, fez aportes mensais de R$ 200 em Bitcoin e Ethereum, sempre mantendo a exposição abaixo de 5% do patrimônio total. Em 2021, durante o boom das criptomoedas, seus investimentos em cripto saltaram para R$ 80.000 quando o Bitcoin atingiu R$ 300.000. Mas Antônio já havia aprendido a lição da volatilidade. Decidiu manter a posição e, ao longo dos anos seguintes, fez aportes mensais de R$ 200 em Bitcoin e Ethereum, sempre mantendo a exposição abaixo de 5% do patrimônio total. Em 2021, durante o boom das criptomoedas, seus investimentos em criptomoedas saltaram para R$ 80.000 quando o Bitcoin atingiu R$ 300.000. Mas Antônio já havia aprendido a lição da volatilidade. Vendeu o excedente, rebalanceando a sua carteira e realizando parte dos lucros. Em 2022, quando o mercado cripto despencou, Antônio manteve a calma. Quem investe em cripto tem que estar preparado para perder tudo. É dinheiro de risco. A partir de 2010, Antônio já era um investidor experiente e sabia como navegar pelas turbulências do mercado. Durante a crise de 2014 a 2016, quando o Brasil enfrentou sua maior recessão histórica e o dólar chegou a R$ 4,20, ele manteve a calma. Quando o mercado se recuperou em 2017 e 2018, a carteira de Antônio explodiu novamente. Suas ações do Itaú subiram. Ele havia aprendido que crises são oportunidades para investidores preparados e disciplinados. Parabéns! Você é realmente determinado. Me conte o que está fazendo para conquistar sua liberdade financeira. Quero muito saber. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Em 2017, aos 55 anos, Antônio fez uma descoberta importante. A inflação acumulada havia corroído parte de seu objetivo inicial. Os R$ 4.500.000, calculados em 2002, agora precisavam ser R$ 6.200.000 para manter o mesmo poder de compra. Droga, vou ter que trabalhar mais alguns anos, pensou ele, preocupado. Mas, ao verificar seu extrato, teve uma surpresa agradável. Já havia acumulado R$ 4.800.000. Seus aportes consistentes, o reinvestimento de juros e dividendos e a estratégia de aproveitar as crises haviam superado suas expectativas iniciais. Sua carteira estava distribuída assim: R$ 2 milhões em ações diversificadas, R$ 1.400.000 em fundos DI, R$ 1 milhão em fundos imobiliários, R$ 300.000 em reserva de emergência investida na renda fixa e R$ 100.000 em criptomoedas. Em 2019, a vida pregou uma peça cruel em Antônio. Marina descobriu um câncer e os gastos com tratamento foram enormes. Sem hesitar, ele sacou R$ 200.000 do fundo de emergência para custear o melhor tratamento possível. Felizmente, Marina se curou completamente e Antônio nunca se arrependeu de ter usado parte do patrimônio para salvar a vida da mulher que amava. Em 2020, aos 58 anos, Antônio perdeu o emprego devido à pandemia de Covid-19. Muitos de sua idade entraram em desespero, mas ele viu a situação de forma diferente. Com a Bovespa despencando 50% em março, Antônio usou a parte da rescisão R$ 80.000, o FGTS de R$ 40.000 e vendeu o carro por R$ 30.000 para investir no fundo do poço do mercado. E logo conseguiu uma colocação home office com um bom salário. Investiu os R$ 150.000 assim. R$ 60.000 em ações da Petrobras a R$ 8 por ação. R$ 40.000 em ações do Itaú a R$ 20 por ação. R$ 30.000 em fundos imobiliários com desconto de 40%. R$ 20.000 em Bitcoin a R$ 30.000. Em 2021, quando o mercado se recuperou, sua carteira atingiu impressionantes R$ 8.500.000. Hoje, em 2025,
Antônio tem 63 anos e um patrimônio de R$ 9.200.000. Decidiu se aposentar 2 anos antes do planejado. Queria experimentar outras coisas na sua vida. Sua carteira atual está assim distribuída: R$ 5.500.000 em renda fixa, 60%. R$ 1.800.000 em ações pagadoras de dividendos, 20%. R$ 1.800.000 em fundos imobiliários, 20%. R$ 100.000 em criptomoedas, 1% como loteria tecnológica. Para não comprometer o patrimônio durante a aposentadoria, Antônio utiliza a regra dos 4%, sacando R$ 368.000 por ano, equivalente a R$ 30.600 mensais. No início de cada ano, em janeiro, atualiza o valor do saque pela inflação. Sua estratégia é manter 20% do patrimônio em ações pagadoras de dividendos, 20% em fundos imobiliários e 60% em renda fixa, surfando nas ondas da Selic alta. A jornada de Antônio demonstra que não existem milagres em investimentos, mas existe algo ainda mais poderoso: consistência, disciplina e tempo. Um homem comum, com um bom salário, transformou sua vida e a de sua família através de decisões inteligentes, paciência e uma visão de longo prazo que poucos têm coragem de abraçar. Sua história prova que o segredo da riqueza não está em ganhar muito, mas em começar cedo e nunca parar, mesmo quando o mundo parece estar desabando ao redor. O que você viu aqui não são conselhos de investimento, mas sim educação financeira. Cada pessoa tem uma situação única e deve avaliar criteriosamente suas necessidades específicas antes de tomar qualquer decisão. Obrigado por assistir até aqui. Tem muito conteúdo aqui no canal. Aproveite para maratonar e dê um up na sua vida financeira.